Então, olá, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Vou iniciar com o compartilhamento da tela. Tudo certo, Fabrício? Sim, eu consigo ver a apresentação e você, em tempo real. Ótimo, então. Então, vamos iniciar. Bom dia. A pergunta norteadora da aula de hoje é: por que algumas empresas têm o desempenho superior, mesmo em setores difíceis? Eu sou a professora Camila Coleto, doutora em agronegócios, graduada, mestre e doutora em agronegócios. Vou trabalhar com vocês planejamento estratégico na especialização em gestão, estratégia e inovação. Como eu disse na aula passada, já sou figurinha carimbada neste curso e vamos dar continuidade à nossa segunda aula síncrona da disciplina. Bem-vindos. Agora são 9h07, horário de Brasília. Então tá. Na última aula síncrona, eu trouxe a seguinte pergunta: por que algumas empresas crescem, inovam e se adaptam ao longo de décadas, enquanto outras, com produtos semelhantes, desaparecem? E hoje, outra pergunta norteadora, então. Por que algumas empresas têm o desempenho superior, mesmo em setores difíceis, setores muito competitivos? Gente, este é o problema central da estratégia. Essa é a grande questão da estratégia. Tá? Mais uma vez, de forma diferente, eu trago aqui para vocês essa questão e vamos ver se a gente consegue compreender melhor o que acontece nas organizações. Então, o que explica o desempenho superior de algumas empresas em comparação a outras empresas? Esse é o nosso grande ponto de partida, né, de todas as abordagens estratégicas. Porter, Mintzberg, capacidades dinâmicas, capacidades relacionais, toda essa discussão que a gente vai fazer hoje sobre vantagem competitiva tem como ponto de partida. Por que algumas empresas se mantêm? Por que algumas empresas são melhores? Por que algumas empresas têm um desempenho superior, mesmo em setores muito complexos? Então, primeira coisa, a gente vai entender o que diz o Porter, né? O Porter, ele está olhando, ele não olha dentro das empresas. A grande questão do Porter é olhar o que está acontecendo fora das empresas. É entender as forças que moldam o ambiente externo. As forças que moldam a concorrência é o primeiro passo para superá-las. Então, é olhar para fora das organizações. E o Porter, ele sempre destaca a importância de compreender os setores que as empresas estão atuando, né? Sempre essa compreensão da dinâmica do setor. Então, como a empresa ocupa o seu setor, qual é a posição estratégica que a empresa deve assumir dentro do seu setor de atuação? E aí ele traz a seguinte questão também: o desempenho superior depende da sua capacidade de entender e responder às forças externas do setor que ele atua, que ela atua, que a empresa atua. Estes são os pressupostos da abordagem porteriana, não é? A abordagem do Porter. Na última aula a gente viu, né, o que é estratégia, what is strategy, que é o que o Porter sempre fala. Então, você não compete apenas com seus concorrentes,
você compete com a estrutura do seu setor. Principalmente porque aqui, lembrando, o Porter está falando o Porter tem um olhar muito da indústria. Então, a indústria ela possui ela possui uma estrutura de setor muito específica e muito robusta, que é delicado a gente tentar transpor ou ignorar essa estrutura. Então, a gente precisa compreender essa estrutura. E escolher onde competir é tão importante quanto como competir. E aí, lá no final, eu trouxe para vocês um plus a mais, que é o livro, né, a estratégia, que é a discussão da estratégia do Oceano Azul, né? Como competir. Tá? Como competir e onde competir. Aqui eu posso pensar o seguinte, não vale a pena eu competir nesse setor. Eu vou escolher o setor que eu vou competir. Talvez eu vou ter que me readequar. Mas isso eu só consigo fazer se eu entendo o ambiente em que eu estou inserido. Então, o modelo das 5 forças, né? Ele é um modelo muito conhecido, ele não é um modelo novo, mas ele é um modelo muito utilizado ainda. Então, as 5 forças do Porter. Ele discute ameaça de novos entrantes, poder de barganha com fornecedores, poder de barganha com compradores, ameaça de produtos substitutos e rivalidade entre concorrentes existentes. Então, o Porter ele compreende que ao aplicar esse modelo, a empresa compreende não apenas quem são seus concorrentes diretos, mas todas as pressões externas que moldam a sua estratégia competitiva. E aí a grande lógica que o Porter ele traz é o seguinte, que é a lógica da economia industrial, que os setores possuem estruturas diferentes que determinam o comportamento das empresas. Então, se eu for aplicar o modelo das 5 forças do Porter dentro de um setor, eu vou ter um resultado. Se eu vou aplicar o modelo das 5 forças do Porter em outro setor, eu posso ter um outro resultado. Tá? Então, é uma receita de bolo, né? Bom, talvez seja um passo a passo, talvez ele aponte que a gente precisa prestar atenção nessas variáveis, mas no momento que eu vou aplicar em setores diferentes, eu não vou ter os mesmos resultados, eu vou prestar atenção nisso. E também tem uma outra questão, eu posso ser uma empresa que atua em setores diferentes. E aí eu vou ter que prestar atenção nessa variabilidade onde eu atuo. Tá? E aí aqui também eu entendo que o ambiente, isso não é novo para nós, a gente já viu isso, a gente já discutiu, já falou sobre isso, o ambiente não é neutro. Ele cria limites, ele impõe limites e também ele cria oportunidades. Então, por isso a grande discussão de observar o ambiente, que o Porter destaca tanto. O Mintzberg também fala isso, tá? De observar o ambiente a longo prazo. Tá? Então, a gente não está falando nada novo aqui. Eu vou detalhar um pouquinho mais, né, os modelos das 5 forças do Porter. Então, o primeiro, ameaça de novos entrantes. E aí o Porter ele entende que quanto mais fácil for para novas empresas entrarem no setor, maior será a pressão sobre os lucros das empresas já estabelecidas. Então, aí a gente fala que o ambiente não é neutro, né? O ambiente impõe barreiras. As barreiras de entrada, como economias de escala, e aí é muito caracterizado pela indústria, acesso a canais de distribuição, lealdade à marca, ou exigências regulatórias afetam essa força, né? E deixam as barreiras mais robustas, dificultando a entrada de novos entrantes. Ou os entrantes que entram acabam sendo muito qualificados. E aí também eu vou ter uma dificuldade, vou ter uma dificuldade maior para as empresas que já estão nesse setor, né? Porque eu tenho empresas muito qualificadas. Depois, o segundo, poder de barganha dos fornecedores. Se os fornecedores são poucos, possuem diferenciais únicos ou os custos de troca são altos, eles têm mais poder para ditar preços e condições.
Isso reduz a margem das empresas compradoras. Depois a gente vai ver, né, que a gente tem ali a questão do diferenciação a partir do custo. Então, a importância de parcerias com os fornecedores, né, e os fornecedores como atores estratégicos na cadeia de valor. Depois, 3, poder de barganha dos compradores, dos clientes, né? No caso, os compradores são os clientes, independente, posso não ser o cliente final, dentro de uma cadeia produtiva, mas o cliente ele tem um poder de barganha. Os clientes que têm muitas opções ou compram em grande volume, eles podem acabar pressionando por preços mais baixos, qualidade maior ou serviços adicionais. Então, é aquele jogo de poder, né? Dos fornecedores com os clientes. E se eu tenho poucos atores dentro do setor, isso fica cada vez mais acirrado. Ameaça de produtos substitutos. Se há produtos alternativos que atendem a mesma necessidade, mesmo que tecnologicamente diferentes, isso limita o poder de precificação das empresas no setor. Aqui, o produto substitutos é o que a indústria vem fazendo, vem trabalhando diuturnamente, tá? Sempre, principalmente as grandes empresas que possuem setores de pesquisa e desenvolvimento, P&D, sempre a luta delas, sempre o esforço delas é para desenvolverem produtos substitutos, para diminuir a dependência de fornecedores, por exemplo, né? Ou também produtos substitutos mais sustentáveis, produtos substitutos com menos danos ao ambiente, produtos substitutos com outros tipos de materiais. Isso é uma constante dentro principalmente das grandes empresas, tá? E a partir dessa estratégia, né, a estratégia da empresa de tentar ir atrás de novos produtos, lá a inovação reage. Tá? Então, está diretamente ligado à estratégia, nesse caso, mais uma vez, está ligado a a desenvolvimento de inovações. E a rivalidade entre concorrentes existentes, né? Essa rivalidade intensa reduz a lucratividade, ocorre quando há muitos concorrentes, crescimento lento do mercado, produtos pouco diferenciados ou guerra de preço. Lá a estratégia do Oceano Azul, ele fala muito nisso, né? Ele fala que, às vezes, os atores ficam concorrendo sempre nos mesmos ambientes, né? Nos mesmos setores, e aí acaba todo mundo se desgastando, todos os atores diminuindo a sua rentabilidade, enfim, né? Tornando o oceano vermelho. Vocês vão ver depois o que significa isso, essa metáfora que eu estou utilizando. Aqui, a lógica é, então, análise externa, na análise externa do ambiente e no posicionamento estratégico como resposta a esse ambiente. Como é que eu vou me posicionar? E aí eu vou para as estratégias genéricas, né? Se eu vou me preocupar com custo, se eu vou me preocupar com diferenciação ou se eu vou me preocupar com nicho. Então, custo é eu ir atrás sempre de um custo menor, produzir um produto ou um serviço sempre com um custo menor. Ou eu vou me diferenciar. Não, o meu produto é diferente. Eu estou oferecendo um outro valor, mas aí eu tenho que tentar me comunicar com o meu cliente final e o meu cliente final tem que entender que o meu produto é diferente. Então, por que eu sou da indústria alimentícia? Por que o cliente vai comprar os sucrilhos de mim? Sucrilhos, né? Eu já estou falando a marca. Ao invés de comprar esse produto de um concorrente. Tá? Por que eu vou comprar o meu leite condensado ao invés de comprar o leite condensado do meu concorrente? Eu tenho que dizer para o cliente, meu produto tem um valor. Eu já tenho bastante tempo e escuto muito o leite moça, né? Eu fui criada, não sei se o Fabrício também, eu fui criada não com leite condensado, eu fui criada com leite moça, mas na verdade o leite moça é uma marca, ele de alguma maneira se diferenciou do mercado.
né? E existem vários tipos de leite condensado. Mas por que na minha cabeça, no meu subconsciente, eu não falo em leite condensado, eu falo em leite moça e vou no mercado atrás do leite moça? Se eu entendo que o leite moça está muito caro, aí eu opto por outros mais barato. Mas não é a mesma coisa que o leite moça. Então, é uma diferenciação. E o meu enfoque são nichos específicos. Bom, eu não vou ficar atuando em todos os setores, né? Eu vou escolher nichos específicos para atuar. E aí eu me diferencio daquela luta com várias outras empresas, com várias outras empresas. Eu tenho meu nicho específico e eu nado sozinha num oceano azul. Bom, essas estratégias elas precisam ser coerentes com os recursos da empresa e com a dinâmica do setor. A gente não pode esquecer isso. O maior erro é tentar conciliar liderança em custo com diferenciação ampla. Eu não vou conseguir. Bom, talvez até tu consiga, mas é muito difícil, é um desafio muito grande, pois os requisitos operacionais e culturais são diferentes. Então, eu me diferencio no meu produto, mas é bem difícil eu conseguir me diferenciar em custos. A escolha estratégica, ela define como a empresa vai se posicionar no mercado e quais as competências devem ser priorizadas para sustentá-la ao longo do tempo. Tá, mas e aí, Camila? Então tu está dizendo que é ou um ou outro? Em alguns momentos, sim. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu não posso mudar as minhas estratégias com o tempo. Ou eu não estou dizendo aqui para vocês que uma empresa não pode lançar um outro produto, uma outra linha e utilizar uma outra estratégia. Mas eu tenho que pensar, porque senão eu vou estar o quê? Me confusa estrategicamente. O mercado vai me entender, o setor vai me entender confusa estrategicamente. E aí a cadeia de valor, que é bem importante. Por quê? Porque a partir da cadeia de valor que eu vou compreender onde é que eu vou me diferenciar. Então, ela é uma ferramenta analítica que permite desmembrar a empresa em suas atividades chaves. Ela identifica onde exatamente o valor é gerado e onde há potencial para obter a vantagem competitiva. Ou mais, aonde eu posso atuar também para desenvolver melhor os meus potenciais competitivos. E aí eu tenho as atividades primárias e atividades de apoio. Algumas atividades de apoio eu posso terceirizar ou não. Então, e as atividades primárias é aquelas atividades que eu não posso abrir mão. Relacionadas à criação física do produto, venda e pós-venda. Então, a criação física do produto, a venda e pós-venda, normalmente é com a empresa. Tá? É onde a empresa precisa dar uma maior atenção, onde a empresa precisa ser muito boa. E outras atividades de apoio, numa certa medida, a empresa até pode deixar para uma outra empresa, ou não se preocupar tanto. Então, logística interna é o recebimento, armazenamento e distribuição dos insumos. Os insumos eles precisam estar no momento certo, na hora certa, no time certo. Né? Eu não posso ter, por exemplo, um estoque tão grande, porque o estoque tem a ver com custo. Então, tem toda uma dinâmica que eu preciso observar. Também eu não posso não ter o produto, porque daí eu não consigo entregar no prazo. As operações, né? Transformação dos insumos em produto final. Isso é minha responsabilidade enquanto empresa. Porque se acontece alguma situação, eu vou responder por isso. Vocês viram agora, ontem, deu uma reportagem falando que uma empresa de ração de cavalos, uma empresa que produz ração para cavalos, aconteceu um erro na linha de produção e a ração ela está contaminada. Então, estão prevendo
aproximadamente 1.000 óbitos de animais caríssimos, animais milionários, em função do erro produtivo daquela ração, de algum equívoco na linha de produção. Então, olha a responsabilidade de uma empresa no seu setor de operações. A logística externa, entrega do produto ao cliente, marketing e vendas, a comunicação e a persuasão do cliente, a empresa sabe como vai conversar com o seu cliente, e os serviços, né, de suporte, pós-venda, instalação, manutenção, atendimento. Aqui eu dei o exemplo de uma ração de animal, mas aqui eu tenho outros, né, instalação de um produto. Quem é o responsável por instalar aquele produto? Vamos imaginar que eu produzo uma peça para um determinado carro, ou para um avião, ou para uma fábrica, uma caldeira. Quem é que é o responsável por instalar esse produto? Fazer a manutenção, fazer o pós-venda. E depois a gente tem essas atividades de apoio, né? Que sustentam as atividades primárias e permitem que funcionem com eficiência. Então, a infraestrutura da empresa, a questão da gestão, das finanças, do jurídico. Ah, isso não é importante? Gente, claro que é. Mas eu posso contratar, por exemplo, um escritório de contabilidade, ou posso contratar um escritório de advocacia para me dar suporte contábil, suporte jurídico, gestão dos recursos humanos. Eu posso contratar algumas empresas para me dar suporte. Desenvolvimento tecnológico. As grandes empresas, elas têm setores de P&D. A Embraer, por exemplo. Só que eu também posso fazer parcerias com outras instituições de pesquisa, tá? Universidades, centros de pesquisa e inovação. Eu não preciso necessariamente desenvolver ter um setor de P&D financiado só pela minha empresa. E uma aquisição, né? Compra de equipamentos, matérias-primas, tecnologias. Então, são atividades de apoio que eu posso trabalhar em parceria com outras empresas que são muito boas nisso. E eu fico focada em atividades primárias. Aqui eu estou trazendo um setor industrial. Se eu for analisar um setor de serviço, essa cadeia de valor vai ser diferente. E que fique claro, tá? Então, ao mapear essas atividades, a empresa pode identificar gargalos e desperdícios, fortalecer atividades chaves que se diferenciam do seu produto e descobrir potenciais fontes de vantagem competitiva. Toda empresa é uma cadeia de atividades. Entender onde e como o valor é criado é essencial para competir com inteligência. Então, no momento que eu abro minha cadeia de valor e consigo analisar o que é importante e o que eu devo assumir enquanto empresa e o que eu posso deixar para parceiros, eu vou poder conseguir mais tempo, mais fôlego, mais energia, mais recursos para focar no que eu sou boa. Do que a empresa é boa, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês, gente, o caso da Embraer, tá? Que é a aplicação do modelo das 5 forças. Então, a partir da ameaça de novos entrantes, como é que a Embraer se posiciona, né? Análise aplicada à Embraer. Então, é baixa, o setor aeroespacial exige altíssimo capital, tecnologia sofisticada, certificações rígidas e confiança institucional. Então, não é qualquer um que vai concorrer com a Embraer. Poder de barganha dos fornecedores, de médio a alto, é a mesma lógica. A Embraer depende de fornecedores altamente especializados, motores, peças, softwares muito específicos. Então, esses fornecedores, eles têm um poder de negociação muito grande com a Embraer. Poder de barganha com compradores. Aí ela tem um alto poder de barganha, né? Porque os clientes, as outras companhias aéreas e governos, não só, né, governos de vários países, compram produtos da Embraer, compram em grandes volumes e têm opções. Então, exigem contratos complexos e também os seus clientes
necessitam do suporte da Embraer para manutenção. Então, a Embraer ela acaba tendo um alto poder de barganha em relação aos seus clientes. A ameaça de produtos substitutos é baixa ou moderada. Há poucos substitutos reais para aviação regional, né? Aí os trens de alta velocidade, novas tecnologias, drones, eles estão emergindo, mas ainda não com tanta força. Então, é baixa ou moderada. Aqui, produtos substitutos, eu não sei se ficou claro para vocês, não necessariamente tem que ser aviões. Tá? Eu posso fazer um brigadeiro, não necessariamente com o mesmo produto. Eu posso desenvolver um outro produto que fique parecido com leite condensado. Então, isso a gente precisa prestar atenção. Dependendo, eu sou proprietária de um restaurante, mas o meu concorrente pode não ser o outro restaurante, pode ser o supermercado. Pode não ser, pode ser os iFoods, né? As plataformas de entrega. Então, não necessariamente o produto é o mesmo produto que eu forneço. Rivalidade entre concorrentes, alta, porque ela disputa, a Embraer, ela disputa com a Boeing, né? Até porque a Embraer, ela trabalha bastante com um nicho de até 150 assentos. Então, a Airbus e novos players chineses, tá? Que vêm entrando. A concorrência é baseada em inovação, eficiência e contratos. Depois, a mesma Embraer, a partir de estratégia genérica. Diferenciação com foco em nicho. Alta eficiência operacional. O design voltado para o conforto e redução de custos operacionais, e aí o modelo EJET, tá? Que é um modelo entre 70 e 130 assentos. Eu até fiz algumas anotações sobre esse modelo aqui. É um modelo mais específico, não é um modelo tão grande, é um modelo mais específico e também tem um foco mais na questão de linhas mais regionais. Serviços de manutenção e pós-venda globalizados. E ao invés de competir com Boeing e Airbus em grandes aeronaves, a Embraer se destacou, que é esse modelo EJET, em jatos de 70 a 130 assentos, onde há menor concorrência e mais espaço para inovação. E ele foca em nichos mais regionalizados, em linhas mais regionalizadas. E aqui os elementos da cadeia de valor da Embraer. Diga. Não, o colega Isaac, ele perguntou se está sem som. Eu sugeri ele que ele saia e entre novamente. Mas eu estou te ouvindo direitinho, você me respondeu, então está em tempo real, isso é bom. Sim, estou te ouvindo tranquilo. Então vamos seguir o baile. Tá bom, tá certo. É isso aí. Então, elementos da cadeia de valor da Embraer, né? Logística interna, que é o gerenciamento avançado da cadeia de suprimento global, peças de alto valor, prazos rígidos, certificações específicas, operações, a fabricação altamente automatizada, engenharia de ponta, centros de montagem no Brasil e nos Estados Unidos, integração com plantas globais, a logística externa, entrega mundial com suporte técnico, centros de distribuição de peças e manuais digitais atualizados em tempo real, marketing e vendas, forte atuação em feiras internacionais, relacionamento direto com outras companhias aéreas, governos, serviços pós-venda. É o grande diferencial estratégico que eles colocam aqui, né? Que é manutenção preventiva, peças sobre demanda, upgrade de softwares, suporte em campo em mais de 90 países. Pessoal, aqui a gente tem que entender que a gente não compra um Boeing da Embraer assim toda hora. Então, o pós-venda, o serviço de pós-venda é muito importante. A infraestrutura tem uma governança globalizada, uma atuação internacional, parcerias estratégicas, foco em inovação e sustentabilidade. Aqui, empresas de defesa também, né? A Embraer atua bastante. Os recursos humanos é uma engenharia de alto nível. Com certeza eles têm um setor de P&D, tem ali, né, desenvolvimento tecnológico. Então, eu não posso ter qualquer colaborador na empresa. Né? Eu tenho que ter um centro de treinamento muito robusto.
Então, porque eu trabalho muito com desenvolvimento, a Embraer trabalha muito com desenvolvimento tecnológico, P&D avançado, com foco em sustentabilidade, eficiência energética, conectividade e aquisição, né? A gestão estratégica de fornecedores homologados mundialmente, foco em inovação, certificação para manter padrões globais de segurança. Então, ela precisa ter uma parceria muito grande com os seus fornecedores e o desenvolvimento tecnológico alcança também os seus fornecedores. Bom, gente, vamos voltar aqui. A gente analisou a Embraer a partir da aplicação do modelo das 5 forças, estratégia genérica adotada pela Embraer e elementos da cadeia de valor da Embraer. A Embraer ela mostra como uma empresa pode competir com gigantes globais ao focar em um nicho, desenvolver uma proposta única de valor e alavancar competências tecnológicas e operacionais como diferencial competitivo. E aí eu gosto sempre de perguntar, né, o que vem antes, o que a gente faz antes? A gente analisa a partir das 5 forças, analisa a partir da estratégia de diferenciação ou a partir da cadeia de valor? Bom, uma empresa desse porte precisa utilizar essas ferramentas de forma conjunta. Claro que vai chegar num determinado momento que ela vai ter que escolher se ela vai se diferenciar em custo, se ela vai se diferenciar em custos, se ela vai se diferenciar em produto ou se ela vai se diferenciar em enfoque. Mas ela precisa estar o tempo todo monitorando isso, principalmente a sua cadeia de valor. Principalmente a sua cadeia de valor, tá? Bom, então aqui o grande foco do Porter é observar fora o que está acontecendo no setor, analisar externamente e, a partir disso, como eu vou me posicionar. A partir daqui, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou olhar para dentro, né? Porque se eu entendo o que o meu ambiente, o que o meu setor demanda, eu tenho que olho a minha cadeia de valor, mas eu também tenho que olhar, bom, será que eu tenho condições de atender esse setor? Então, quais são os recursos que eu tenho? E aí eu trago a teoria da visão baseada em recursos e o modelo VRIO, vantagem competitiva de dentro para fora. O pressuposto aqui é a vantagem competitiva deriva de recursos e capacidades que são valiosos, raros, inimitáveis e organizados adequadamente. E o meu foco aqui é interno, nas minhas competências e nos meus recursos estratégicos. Então, o que é um recurso valioso? Ele gera valor para o cliente? Ele melhora a eficiência ou ele se diferencia? O cliente percebe isso? Ele é raro? É pouco comum entre os concorrentes? Porque se eu tenho recurso comum entre os concorrentes, por que o meu cliente vai comprar o meu produto? Ele é imitável? É difícil, inimitável? É difícil imitar o meu produto? Qualquer um vem e imita o meu produto? Ele pode ser facilmente copiado ou substituído? Se ele for único, complexo, histórico, socialmente construído, é mais difícil de imitar, socialmente construído, né? É um valor construído a muitas mãos. Ele é organizado. Como eu organizo ele? A empresa ele está preparada, ele tem uma estrutura, ele tem uma cultura, ele tem processos definidos para explorar esse recurso com eficácia. E aí eu lembro do Mintzper aqui, tá? Trago o Mintzper. O Mintzper, ele fala em estratégia emergente. O Porter, não. Ele não fala. Ele fala numa estratégia mais intencional. Bom, dependendo do setor, eu vou ter uma determinada estrutura. Então, dependendo do setor, a estratégia emergente é mais fácil de ser mais simples de ser construído com o passar do tempo. Se eu estou com um setor mais estruturado, mais hard, é mais difícil eu ter uma estrutura, uma cultura, processos
que eu posso adaptar. Tá? Então, dependendo do tamanho do meu setor, das exigências do meu setor, eu tenho uma dificuldade em aderir a uma estratégia emergente. Por isso que eu tenho que estar o tempo todo analisando a minha cadeia de valor, as 5 forças, para eu estar sempre preparada para possíveis, preparado o setor, a empresa, preparado para possíveis reações, porque eu não vou conseguir reagir assim tão rápido, em função da estrutura que eu tenho e das exigências do meu setor. Então, tá? Enquanto o Porter olha para fora da empresa e recomenda o melhor posicionamento, a RBV convida a olhar para dentro, buscando o que a empresa tem de único e difícil de replicar. Aí eu trouxe assim, né? Agora, 9 horas e 41 minutos, eu trouxe uma meditação aqui para vocês, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então vamos lá. Tá? A RBV reforça que estratégia não é só adaptação ao ambiente, mas também expressão das capacidades únicas da sua organização. Saber quem somos internamente é o primeiro passo para competir de forma inteligente e sustentável. E aí eu trago uma outra questão aqui para a gente refletir, né? É preciso sair da ilha para ver a ilha. Às vezes a gente tem que também conseguir sair da empresa para enxergar a empresa, sair da organização para enxergar a organização. Então é uma dinâmica muito específica, uma dinâmica muito delicada, né? As abordagens não são concorrentes, elas se complementam e ajudam a tomar decisões estratégicas mais complexas. Então, olhar para fora da empresa, que é o que o Porter ele fala muito, ele discute muito, ele destaca muito, compreender o setor, não concorre com a RBV. Elas se complementam, elas ajudam a tomar decisões estratégicas mais complexas. Eu olho para fora, eu entendo o setor, mas também eu tenho que olhar para dentro e entender quais são as capacidades que eu tenho. E aí, depois disso, eu venho com as capacidades dinâmicas. Que o pressuposto é, em ambientes altamente competitivos, a simples posse de recursos não garante vantagem competitiva. Tá, tudo bem. Eu olhei para fora, eu vi o que eu tenho, olhei para fora com o Porter, eu vi o que eu tenho com a RBV, e agora? Tudo bem, mas e aí? Em ambientes altamente dinâmicos, a simples posse de recursos não garante vantagem competitiva. Eu tenho os recursos que o ambiente precisa, mas isso não garante. E aí? É preciso desenvolver capacidades dinâmicas, habilidade de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas. A definição clássica aqui é a capacidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para lidar com ambientes em mudança, em constante mudança, né? Ambientes que mudam velozmente. E aí, aquela história, eu tenho uma estrutura muito forte, muito robusta, um processo muito definido, e eu preciso mudar. O que eu faço? Tá? Por isso que eu preciso ter as minhas capacidades dinâmicas. Então, em um mundo de mudanças rápidas, tecnológicas, regulatórias e de mercado, apenas ter recursos não basta. Empresas precisam ser capazes de adaptar, aprender e inovar continuamente. Isso é o que chamamos de capacidades dinâmicas. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que eu preciso ter uma cultura e eu preciso adequada à inovação e eu preciso ter uma política de aprendizagem, sempre despertando dentro da minha empresa, sempre incentivando que a minha empresa aprenda. Então, isso faz parte das capacidades dinâmicas.
um processo de adaptabilidade, aprendizagem e inovação constantes. Esse é o marco essencial da evolução do pensamento estratégico, especialmente em contextos de mudanças rápidas e incertas. E é o que fala o Tice, né? A gente viu a semana passada. Então, a importância dessas capacidades. E esses pilares, né? Identificar e interpretar oportunidades e ameaças no ambiente externo, ok? Aproveitar essas oportunidades por meio de novos produtos e processos, ok? E reconfigurar ativos e estruturas da empresa para acompanhar as mudanças. Fala? Abrir o microfone? Seguimos então. Então, depois das competências dinâmicas, a gente tem as competências essenciais. Essas competências essenciais, eles dizem o seguinte para a gente: olha, recursos por si só não bastam. O que realmente distingue as empresas líderes são as competências invisíveis, que sustentam produtos, marcas e inovações, que são as competências essenciais. E essas competências são o coração das organizações bem-sucedidas. De novo lá, olhei o ambiente, vi o que eu tenho de recursos, percebi que eu preciso ser dinâmica, e agora, o que é essencial para mim? Então, algumas combinações como recursos, tecnologias e habilidades proporcionam acesso a múltiplos mercados e contribuem significativamente para o valor percebido pelo cliente. E são difíceis de imitar pelos concorrentes. Então, é a minha receita. É a minha receita. Eu posso dar aqui para vocês a receita do brigadeiro, falando, né, em leite moça. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama negrinho, né? O brigadeiro aqui a gente chama negrinho. Eu posso dizer para vocês como é que eu faço meu brigadeiro. Mas tem alguma coisinha que só eu faço, que é muito difícil do Fabrício imitar. É muito difícil do Fabrício fazer igual. É muito difícil que cada um de vocês faça igual, mesmo eu dando para vocês a minha receita. Então, é uma combinação única, que só eu faço. Essas são as competências essenciais que as empresas, elas possuem, que só elas fazem. E ao conseguir essa competência essencial que só eu faço, eu me diferencio das empresas, das outras empresas. Eu nado livre no meu oceano azul. Então, acesso a uma variedade de mercados, que permite o desenvolvimento de múltiplos produtos e negócios distintos, a contribuição significativa para o valor percebido pelo cliente, isso pode ser muito sutil, está diretamente relacionado à percepção de qualidade e utilidade, pode ser a forma como eu comunico, nesse caso aqui também. É muito difícil de imitar, porque é complexo, enraizado na cultura, tem a ver com tecnologia, tem a ver com processos internos muito específicos. E aí eu trago o caso da Natura. A Natura, ela conseguiu desenvolver uma competência em pesquisa e formulação de produtos com ingredientes naturais, inovação cosmética e narrativa sustentável, que ainda é bem difícil, não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil outras empresas conseguirem desenvolver essa competência. É uma competência que está muito arraigada no DNA da Natura. É essencial da Natura, é a essência da Natura. O essencial é a essência. Qual é a essência da Natura? Qual é a essência da Camila? Qual é a essência do meu concorrente? Também é importante que a gente saiba a nossa essência e a essência do nosso concorrente. E mais além, acredito que a última abordagem que eu vou trabalhar hoje com vocês é a abordagem relacional da vantagem competitiva. Então, em um mundo hiperconectado, a vantagem competitiva não vem apenas do que a empresa possui, mas também de com quem ela se conecta e como ela se relaciona. De novo,
Porter fala em observar o setor. Ao observar o setor, eu começo a olhar para dentro. Quais são os recursos que eu tenho? Bom, eu tenho esses recursos. Eu preciso ser dinâmico, ok? Eu preciso ser dinâmico. Qual é a minha essência? E agora, com quem eu me conecto? Com quem eu me relaciono? A abordagem relacional propõe que a vantagem competitiva pode surgir da colaboração interorganizacional, quando eu tenho trocas frequentes de conhecimento e recursos, e isso aqui eu posso identificar na cadeia de valor, quando eu tenho confiança mútua e investimentos específicos da relação entre os stakeholders, entre a minha cadeia produtiva. Esses stakeholders são grupos de interesse, tá? E aí entra assim, como é que eu me relaciono com o meu cliente? Eu conheço efetivamente o meu cliente? Eu sei o que o meu cliente quer? Eu sei o que o meu cliente pensa? Rotinas interfirmas entre empresas, né? Firma é um conceito da economia. Então, rotinas interfirmas e complementaridades de recursos, como eu me complemento com os meus fornecedores, inclusive com os meus concorrentes, e essa complementariedade tem muito a ver com a discussão do ecossistema, tá? Que é um grande arranjo estratégico que veio muito forte, que vem vindo muito forte, inclusive a própria Embraer, ela possui o seu ecossistema, e a formação de capital relacional, que é difícil de imitar. Como eu me relaciono? Né? Com os meus grupos de interesse, com as minhas comunidades. A própria Natura, gente, ela tem um capital relacional muito forte, construído, assim, de forma muito sólida com as suas comunidades de interesse. Tá? Então, isso também é mais um diferencial da Natura. E aqui, né? Investimentos específicos da relação. Como eu me comprometo com os ativos que só fazem sentido na parceria? Então, tem ativos que se eu não tenho parceria não faz sentido, que é ali a Natura e comunidades locais. Rotinas interorganizacionais, processos e práticas conjuntas que aumentam a eficiência relacional. Compartilhamento de conhecimento, troca de informações críticas, tácitas e técnicas entre os parceiros. E aqui, tá, eu vou botar um elemento, eu estudo também spillover de conhecimento. Como é que o conhecimento transborda das empresas? Nesse caso específico aqui, como é que o conhecimento que a Natura gera, transborda para as comunidades locais? Né? O spillover de conhecimento também é uma característica dos ecossistemas. Tá? A gente vai falar isso no semestre que vem. E as complementaridades de recursos. Recursos que só geram valor combinado. Eu tenho know-how, mas eu tenho infraestrutura, eu tenho parceiros, eu tenho, né? Como é que acontece essa minha dinâmica? Então, isso tem a ver com os meus relacionamentos. Como eu, enquanto empresa, me relaciono. E aqui eu trouxe para vocês, né? As parcerias, a Natura e comunidade local, parceria com extrativistas da Amazônia, com desenvolvimento conjunto de valor. Então, como é que eu crio um desenvolvimento conjunto? Como é que eu gero valor a partir desse relacionamento? Qual é a estratégia que eu utilizo para isso? E aqui já me encaminhando para o final da nossa aula, né? Eu trago para vocês um quadro comparativo das principais abordagens estratégicas que a gente conversou hoje. Análise industrial do Porter, o desempenho, o pressuposto central é que o desempenho depende da posição estratégica no setor e da estrutura das forças competitivas. Fonte de vantagem competitiva é a posição no setor, a atratividade da indústria, diferenciação e custo. Foco analítico é externo, estrutura do setor, e o ambiente organizacional é estável e competitivo. As estratégias genéricas de Porter. As empresas devem optar por uma entre 3 estratégias genéricas para obter vantagem. Não quer dizer que ele tenha que ignorar as outras, que ele não tenha que monitorar outras possibilidades.
as vantagens é custo, diferenciação ou enfoque. Aqui ele está dizendo assim, ou eu trabalho com custo, ou eu trabalho com diferenciação, ou eu trabalho com enfoque, um nicho novo. Ok? Ou um ou outro, senão dá confusão. Mas eu tenho que monitorar todos. Eu tenho que estar de olho no meu custo, eu tenho que ver se o cliente está percebendo a minha diferenciação e eu tenho que estar o tempo todo ligado a um novo nicho. Será que eu não vou optar por um novo nicho? O foco analítico é estratégico, é a escolha de um posicionamento e é competitivo e previsível. Aqui também, o que muitas empresas acabam fazendo? Definindo um produto para trabalhar com custo, outro produto para trabalhar com diferenciação e um outro produto para trabalhar com enfoque mais específico. A indústria alimentícia faz isso, assim, muito bem. Depois eu tenho a visão baseada em recursos, né? Que é do Barney, que a gente já viu, isso não é novo para nós. Recursos internos são a base da vantagem. Valiosos, raros, inimitáveis e organizados. Esses recursos e capacidades internas, né? Essa é a grande vantagem competitiva. Recursos e capacidades internas. Só eu que tenho, esse recurso é muito valioso, só eu que tenho, é muito raro. Ninguém consegue imitar, ou é muito difícil de imitar, e eu tenho toda uma estrutura organizada para isso. O foco é interno e um ambiente moderadamente dinâmico. Aí vem para as minhas capacidades dinâmicas. Do TICE, a vantagem vem da habilidade de adaptar e reconfigurar recursos em ambientes de mudança. E aí, ó, já vamos resgatar o Mintzberg, vamos analisar o mercado, podemos ter uma estratégia emergente aí. Tá? Então, as capacidades de mudança contínua, como eu falei para vocês, processos organizacionais e aprendizagem, que é o meu foco analítico, e um ambiente dinâmico e incerto. Competências essenciais. A vantagem está na combinação de capacidades que permite acesso a mercados, valor ao cliente e difícil imitação. Então, é uma mistura, digamos, é uma combinação única que só a minha empresa consegue fazer. Competências tecnológicas, a vantagem competitiva são competências tecnológicas e organizacionais únicas e integradas. E é o núcleo da organização, competências centrais. Então, qual é a essência da minha empresa? A essência da minha empresa é um multinegócio? É inovador? Qual é a essência da minha empresa? E abordagem relacional? A vantagem pode vir de relacionamentos estratégicos e redes interorganizacionais ou de um ecossistema, que aqui o autor não fala porque é de 98, o ecossistema é uma discussão mais contemporânea, não aparece aqui, mas eu trago para vocês. O ecossistema a gente vai trabalhar no segundo semestre. Então, esse capital relacional tem a ver com confiança, com complementaridade, com rotinas e investimentos específicos. Aqui eu posso colocar inovação sistêmica, eu posso colocar a questão da hierarquia, tá? Eu posso colocar vários itens aqui. Existem lá competências fundamentais para se caracterizar um ecossistema, que tem a ver com isso, com relações. Interorganizacional, alianças e redes, e ecossistemas, né? E é interdependente e é colaborativo. Tá? Então, essa aqui é a abordagem relacional. Nós vamos resgatar ela no nosso próximo semestre na disciplina de ecossistema. Bom, e eu trago para vocês, então, mais um autor, mais uma discussão, que é o livro Estratégia do Oceano Azul, Como Criar Novos Mercados e Tornar a Concorrência Relevante. Não é um livro novo, é um livro conhecido, é uma discussão na área de administração já que vem acontecendo há bastante tempo, é um clássico, e a estratégia do Oceano Azul, ele fala que as empresas devem sair de mercados saturados, oceanos vermelhos, e criar novos mercados, novos espaços de mercados inexploráveis, oceanos azuis. Tem uma metáfora bem bacana no livro, tá? É um livro muito gostoso de ler. A inovação de valor, né, que alia diferenciação e baixo custo. Opa! Mas o Porter disse que não dava, que era um ou outro.
Vamos ler o que os autores falam aqui. E o foco está em tornar a concorrência relevante ao redesenhar as fronteiras do mercado. Então, é uma dica, uma sugestão, eu vou colocar o audiobook para vocês no nosso ambiente, no nosso Moodle ali, na nossa disciplina. Pois bem, volto com a pergunta. Por que algumas empresas têm desempenho superior, mesmo em setores difíceis? Vocês perceberam que eu trouxe o Coliseu? Por que eu trouxe o Coliseu? Por que eu escolhi o Coliseu? Gente, essa é a construção icônica da Roma Antiga, que foi construído entre 70 e 80 anos depois de Cristo. Alguém aqui conhece o Coliseu? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, há uns anos atrás. O Coliseu, ele é uma construção icônica que está no coração de Roma. Tá? E o Coliseu, durante séculos, ele foi usado para espetáculos de combate entre gladiadores, os maiores gladiadores da Roma Antiga, né? Ou ele foi utilizado para caças de animais selvagens, ele foi cenário de batalhas históricas. Né? O Coliseu é uma representação de grandes competições na Roma Antiga. E aqui eu trago para a nossa metáfora aqui das empresas, né? As empresas como motores de inovação, as empresas competindo dentro de um ambiente extremamente feroz. No Coliseu e nas empresas, a competição, a estratégia, a diferenciação são fundamentais. E tanto no Coliseu quanto nas empresas, quem decide quem ganha é o público. No Coliseu, quem decide quem ganhava a batalha era o público. Aqui, nas empresas, quem decide quem ganha a batalha é o cliente. Então, a metáfora do Coliseu, que eu trago novamente para encerrar a nossa aula, ela é muito significativa para a nossa discussão. Ela é muito significativa para o nosso contexto. Então, o Coliseu, ele é o palco de grandes competições. E as empresas, elas vivem competindo. E quem decide quem é a melhor empresa são os clientes. Então, nesse momento aqui, eu vou encerrando a minha breve explanação para vocês sobre o nosso tópico de vantagem competitiva. Abro as dúvidas, perguntas, divagações que alguém queira fazer, né? Oi, professora. Vou tirar o compartilhamento da tela e vamos para o chat, Fabrício? Vamos. O que aconteceu, professora? Tá me ouvindo? Uhum. Logo no início da apresentação, eu peguei aquelas perguntas para a gente começar com o chat. E eu observei que tinha uma adesão um poucos participantes. Aí eu encaminhei o seu link para os alunos, aí a gente chegou a 34, tinham só 18 alunos. Aí o pessoal está engajado, respondendo as perguntas, está bem interessante. Vamos começar lá então? Vamos começar. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu acho que eu vou deixar o chat Tira Dúvidas gravando, né? Seria uma boa, porque o meu Não, ficou aberto aqui, mas eu acho que só o seu grava. tá. Mas desde Vamos que eu fazer não o não te seguinte, pessoal. atrapalhe. Vamos fazer o seguinte, Fabrício. Eu vou parar a gravação agora e vou abrir outra gravação. Tá Não, bem, pessoal? você pode fazer o seguinte, professora. Você abre seu chat, entendeu? Aí enquanto está gravando, vai lá pro início e começa a responder de lá, interagir com os alunos. Aí você vai Tá, ver. mas é que eu não quero que fique muito grande a gravação. Eu vou parar a gravação e vou Entendi. iniciar de novo, tá? Tudo bem. Então tá.
Pausar gravação. Tá continuando a gravação. Bom, é isso. Vamos seguir, então. Então, me ajuda aí, Fabrício. Chat tira dúvidas. Isso Ana aí. Maria, tudo bom? Jéssica, Vitor, Sônia, Patrícia, bom dia. Sônia, Minas tá bem fresquinho. Sônia, bom dia. Vales, Brasília, tempo agradável. Ai, que legal. Sou do sertão da Paraíba. Eu gosto, antes de começar a tirar as dúvidas, dar uma olhada. Fabrício, porque algumas empresas têm desempenho superior mesmo em setores difíceis, o que permite que certas empresas prosperem, inovem e se mantenham. Isso aí, muito bem. Vamos lá, estamos indo. Como algumas organizações conseguem alcançar? Isaac, bom dia. Este material está disponível no Moodle, vai ficar disponível. Patrícia, excelente aula, obrigada. Quem é? Lucas, bom dia. Eliane, João, bom dia. Fabrício, bom dia, Patrícia. Aqui, Eduardo. Recentemente houve a Febraban Tech, evento de tecnologia do setor bancário, e um dos tópicos discutidos é a questão da lealdade à marca, que mudou muito com o passar do tempo. Boa reflexão, Eduardo, exatamente. Bacana, isso aí. Patrícia, bom dia. Bom dia, Patrícia perguntou aqui, Fabrício, ela não está só gravação, só disponibilizar gravação. É isso aí, não tem problema. Isaac, igual a palha de aço, que chamamos de bombril, isso aí, devido ao poder da marca que está enraizado em nossas mentes. É isso aí, bombril, o leite moça, a maisena, grande verdade, Isaac. Lucas, o leite moça, maisena, bombril são marcas de produtos que têm um posicionamento muito claro e se tornam sinônimos do próprio produto em si. É isso aí, Lucas. Ney, Ney Cristina, bom dia a todos. A capacidade dessas empresas está ligada à capacidade que elas têm de se adaptar às mudanças do mercado e à inovação. A Eliane. O caso da ADES. Quer falar mais sobre o caso da ADES? Todinho, Jorge. Todinho também, né? Legal, Eliane. Cristina, fiquei sabendo sobre a contaminação da ração para gatos na região que moro. Não sei qual a empresa. Cristina, ontem deu no jornal sobre cavalos. Cavalos acima de 2 milhões morreram em função da intoxicação. Não ficou muito claro qual era a empresa. Por isso a importância do setor ser muito regulado. E aí isso já dificulta qualquer um entrar. A regulação do setor. Qualquer medicamento, né? Medicamento para humanos ou para animais, alimento, ração para animais, tem que ser muito regulado. E isso já impede de muitos aventureiros entrarem no mercado. Acredito que e aí, pessoal, entra na discussão assim, o mercado se autorregula. Não precisa ter vigilância sanitária. O mercado se autorregula. Tá, e aí? Quantos animais morreram? Já pensou um remédio, um colírio, tá? Um colírio que o mercado se autorregula. Eu vou comprar aquele colírio, se aquele colírio não funcionar, eu compro outro. Não precisa ter um Estado, não precisa ter tanto investimento em vigilância sanitária. Daí eu vou comprar um colírio, coloco no meu olho, e o colírio não foi bem produzido, e eu contamino meu olho e perco o olho. Tudo bem, o mercado se autorregula, eu não vou mais comprar esse colírio, mas eu já perdi o olho. Tudo bem, o mercado se autorregula, não vou mais comprar essa ração para o meu gato, mas aí o meu gato já morreu. Né? Então, são as barreiras que o setor impõe, não é qualquer um que pode entrar. Acredito que tem influência da inovação tecnológica da empresa atrelada a uma boa gestão. Sim, isso aí, Kelson. Kelson não. Cleuson. Patrícia, as empresas que conseguem ter planejamento, posicionamento e definir a sua estratégia de valor, elas se posicionam no mercado de forma que o cliente tenha fidelidade com a empresa, seja com o produto ou serviço. Ótimo. Jorge, canadense, isso aí, está sem som, melhoramos, não, Isaac, também estou ouvindo aqui, sem som.
Atenção, alunos, vamos tentar responder. Ó, o Fabrício. Isso aí, Fabrício. Acredito que seja devido ao posicionamento estratégico dela e da sua capacidade de adaptação. São vários comentários aí. Essas empresas possuem estratégias e culturas organizacionais resilientes e altamente adaptáveis ao mercado externo. Sim. Mas dependendo da estrutura da empresa, gente, é difícil essa adaptação. A adaptação leva tempo. Por isso, assim, que é um desafio. A gente tem que estar sempre olhando qual é a essência da empresa, quais são as capacidades dinâmicas, quais são os arranjos que a empresa pode desenvolver para se diferenciar. Então, é sempre um equilíbrio. A empresa tem que estar sempre se equilibrando. E eu brinco, um olho no gato e um olho no peixe. Um olho fora e um olho dentro. Eduardo aqui. Até na vida pessoal é interessante. Às vezes um olhar externo para que consigamos avançar, melhorar, corrigir e progredir. Claro. Eduardo, eu sou suspeita. Porque na aula passada eu falei, né? Estudem estratégia para a vida. Estudem estratégia para a vida. Conhece-te a ti mesmo. Isso aí. Aprendizagem contínua. Aí o Fabrício chamando aqui, né? Vamos lá responder. Diversidade da flora brasileira, fonte da matéria-prima da Natura, e a Natura vende isso muito bem, a Natura comunica isso muito bem, ela tem um diálogo muito próximo ao seu público. Outras empresas também trabalham bem, têm ótimos produtos, sim, claro, mas a essência da Natura, ela consegue deixar muito claro para os seus consumidores. E aí ela engaja. Qualidade e credibilidade, no caso da Natura, ótimo. Ali, o que permite, acredito que seja por um conjunto de fatores. As empresas que estão se desenvolvendo são aquelas que buscam inovação e competitividade, estão acompanhando as tendências do mercado, que mudam de forma muito rápida com as novas tecnologias e demandas do mercado. Patrícia, é isso aí. É isso aí, Patrícia. A Sônia, acredito que a adaptabilidade resume a resposta das 3 perguntas. A capacidade de se adaptarem faz com que ela se diferencie das demais. Ok, Sônia. Mas o que consiste a capacidade de adaptação? Né? Então, eu tenho que entender que eu tenho que aprender, que eu tenho que sempre enxergar quais são os meus grupos de interesse. Eu tenho que estar sempre olhando o que o mercado está pensando, e aí o que o mercado está pensando, o que o meu cliente quer. Aí eu sou uma pessoa que eu gosto muito de perceber as famílias, como as famílias se apresentam, né? Então, isso é importante. As famílias é o reflexo muito claro do que a sociedade está querendo e qual é o lado que a sociedade está indo, para que lado que a sociedade está caminhando. Tá? Então, é um item assim que eu estou sempre observando. Falar com o pai, falar com mãe, né? Uma conversa assim de compreender o que está por trás daquilo. A postura dos adolescentes, eu que trabalho na sala de aula, né? Então, eu trabalho com ensino médio, graduação, agora na pós-graduação, que não é a primeira vez, mas compreender esse comportamento nos ajuda muito a entender o que a sociedade quer. Ao entender o que a sociedade quer, eu consigo me aproximar do meu cliente. A empregabilidade regional, de acordo com as suas, a Patrícia, capacidades dinâmicas de se adaptar, aprender e inovar continuamente, sim. Olha o Isaac ali, na minha concepção, o que permite as empresas se manterem relevantes ao longo do tempo é devido à sua capacidade de se ajustar às mudanças do ambiente externo, mercado, tecnologia e os hábitos do seu público-alvo. O Joel, acredito que são empresas que buscam inovação e são resilientes, buscando oportunidade nesse ambiente desafiador. Ótimo. Acredito que a abordagem relacional é um tema muito caro atualmente, tendo em vista que cada vez mais está difícil manter a liderança de mercado baseada apenas em liderança genérica.
É isso aí. Logo, estar cada vez mais próximo do cliente final, criar um ambiente onde um ambiente em que os clientes se sintam parte do negócio, torna-se cada vez mais um diferencial estratégico. Tá. E aí entra também a questão dos ecossistemas, né? Então, assim, tem ecossistemas que são desenvolvidos para o cliente construir o seu próprio produto em parceria com a empresa. Olha que difícil, hein? O cliente construir o seu próprio produto, fazer as suas escolhas, fazer as suas opções, né? Então, eu quero carro que cor, eu quero que tipo de roda, eu quero quais tecnologias. Então, eu vou construindo o meu carro. Junto com a empresa, eu vou personalizando o meu produto. Ou personalizando qual é o serviço que eu quero que a empresa desenvolva para mim. E isso eu posso trabalhar a partir da estratégia, tá? De uma estratégia de ecossistema. Um ecossistema como estratégia. Boa, muito boa isso aqui, Mariana. Parabéns. Isso aqui foi bacana a tua colocação. Resiliente, todos, né? Mas gostei dessa tua aqui. Porque algumas empresas têm desempenho superior. Eu conhecia no passado, lindo. O que o Fabrício comentou? Coliseu. Ah, o Coliseu. É muito bom mesmo. E assim, uma energia, tu entra, tem uma energia, né? O que aconteceu ali quando tu para pensar, competições épicas, né? Lutas, discussões. E assim, na Roma Antiga, né, no território romano, não existe só um coliseu, né? Existem vários outros coliseus. O Coliseu de Verona, por exemplo, ele está mais intacto do que o próprio Coliseu de Roma. Então, é comum lá, tá? Naquele país. Jéssica, sim, conheço, era uma forma de reafirmar o poder de Roma, os romanos chamavam de pão e circo, isso aí, né? Então, é uma metáfora que colou. O cliente é primordial para a empresa e deu match. No caso da Fiat, produtos destinados ao mercado local, atenta a inovações do mercado global através de associação, formação de consórcio. Anteriormente, a Fiat e a Chrysler, atualmente abrangente do Peugeot, Citroën, através da sinergia das linhas. É isso aí, Jorge. Isso aí, muito bom. Gil, ok, Carlo, ok, Jorge, outra situação aqui, o Jorge trouxe ali a Renault, Mitsubishi. As montadoras, elas vêm num processo de adaptação, de novas relações, parcerias, assim, muito fortes. A Jéssica, no meu ponto de vista, um diferencial é a qualidade do produto e o investimento em marketing. E o marketing consiste, nesse caso, na relação com o cliente. Como é que a empresa conversa com o cliente? Como é que a empresa ouve o cliente? Como é que a empresa né? Não só propaganda, né? Sônia, por isso falo que a adaptabilidade é que difere o sucesso de algumas em relação às outras. Isso aí, Sônia, isso aí. Muitas empresas não perdem nenhum nicho de mercado. Muitas do ramo de alimentação automobilístico, elas possuem mais de uma marca, isso aí, vendendo para vários tipos de clientes e mantendo sua participação ativa. O Jorge, atualmente as empresas estão atentas quanto à responsabilidade socioambiental, isso é importante. Jéssica, professora, a Natura integra práticas sustentáveis em sua cadeia de valor. Fico na dúvida em relação às estratégias de inovação para manter a competitividade. Olha, eu não tenho muita dúvida. Porque a Natura, ela está o tempo todo criando novos nichos. Vocês viram isso? Ela está o tempo todo desenvolvendo novos nichos, criando novos nichos, rediscutindo novos produtos. Então, eu acho que se a gente for olhar bem de perto, assim, ela movimenta muito o mercado, ela pauta muito a discussão com o seu cliente. Né? Ela está sempre o tempo todo trazendo o seu cliente de novo. Olha, tem uma coisa nova, olha, experimenta esse produto. Né? Ela está
o tempo todo movimentando ali o mercado dela, interagindo. Camila, quando olhamos a Natura, ela é um excelente modelo de organização, que sempre ganha destaque. Como ela poderia influenciar outras organizações para alcançar esse êxito? Olha, eu acho que o posicionamento dela, ela já influencia. Né? Como eu disse, ela está o tempo todo puxando a discussão. É a mesma coisa também, um outro exemplo, a Magazine Luiza. Está o tempo todo puxando a discussão. Né? A Luiza Trajano, a figura da Luiza Trajano, né? ela participa de fóruns, ela participa de interações, ela está o tempo todo ali tentando pautar a discussão do nicho dela. A empresa que trabalho desenvolveu algumas tecnologias e patenteou as mesmas. Somos os únicos no Brasil que podemos fabricar. O que noto é que muitas empresas não investem no desenvolvimento, copiam de quem desenvolve. Sim, até porque desenvolver é caro, né? É caro. Então, como eu disse, não é qualquer empresa que tem condições de ter um setor de P&D. Né? Muitas empresas, mesmo parcerias com ICTs, né, com instituições de pesquisa, isso não é barato, não é trivial, né? Não é qualquer colaborador que consegue desenvolver novos produtos. Então, ela precisa ter uma gama de colaboradores extremamente qualificados. E nem todas as empresas também estrategicamente, porque olha aqui, Michael, quando tu diz assim, muitas empresas não investem no desenvolvimento, só copiam, mas isso também é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Então, é a estratégia da empresa copiar. Copiar e oferecer mais barato, porque não tem uma patente, porque não tem uma marca. Então, ela produz como se fosse um produto mais genérico, com menos diferenciação, e ela tem um cliente que consome. Porque, assim, tem muitos clientes que querem a marca. Se a empresa produz sem uma marca, ela pode produzir com um custo mais reduzido. E aí acaba sendo essa a estratégia. Esse é o diferencial. Tá? Então, é do jogo. Vamos ver o Gil aqui. Na empresa que trabalho, vou implantar o programa de ESG para sustentabilidade, será revolucionário, porque todos os processos são revistos. Isso aí, Jéssica. Em relação à pergunta feita, acredito que empresas se destacam pelo diferencial em gestão de talentos. Uma excelente equipe faz acontecer. É isso aí. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado. Sun Tzu, muito bom isso, muito bom. Na minha concepção principal é focalizar na humanização. Trabalho em um setor que a criação de relacionamento com o cliente é o maior diferencial. A Jéssica. A Jéssica falou isso, agora a Graziele. A capacidade de adaptação de uma empresa é a habilidade que uma organização tem de responder de forma eficaz e ágil às mudanças do ambiente interno e externo. Capacidade de adaptação é fundamental para a sobrevivência e o sucesso das empresas em um cenário cada vez mais dinâmico e incerto. É isso aí. O Isaac, professora, 5 forças de Porter se aplicam a todos os tipos de empresa ou existem limitações? Teoricamente, podem ser aplicados, sim. Só que ela foi criada para a indústria. Então, de repente, a gente vai identificar alguma limitação. Quais limitações? Não sei, Isaac. Tá? A gente vai aplicando e vai vendo. Tá? Vai aplicando e vai vendo. Ou então, eu não diria limitação, mas a gente vai ter que ter uma habilidade de adaptar esse modelo, adaptar mais esse modelo, dependendo do setor. Tá? Sônia, uma questão muito bacana em relação à Natura é o enfoque na sustentabilidade, abordando o reflorestamento e a reciclagem, visto que ela usa uma boa parte da matéria-prima da Amazônia. É isso aí, entendeu, Isaac? Assim, foi pensado, né, para o setor, para a indústria, mas a gente vem usando isso, né, em setores de serviço, mas aí tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Daniele, algo que achei revolucionário recentemente é a presença de Starlink no agronegócio brasileiro. Sim, é uma inovação. Principalmente, Dani, que ela vem fazendo parceria com a John Deere. Então, os equipamentos da John Deere
já vem com o dispositivo que conecta com a Starlink e é o grande diferencial, tá? É o grande diferencial. Principalmente porque a gente fala, o agro, inovação no agro, mas a gente tem regiões do Brasil que ainda a internet, a conectividade não é fácil. Então, a Starlink e a John Deere, elas têm essa parceria e está sendo o grande diferencial. Olha, adorei essa tua colocação. Fiz uma viagem a Cuiabá, de Cuiabá até Brasília, e vi muitos carros com antena portátil. Sim, carros, equipamentos, colheitadeiras, enfim, tá? Muitos equipamentos para o agro, para o agro, e vem com o equipamento já que conecta com a Starlink. É isso. Gente, que legal. 10h30 já. E aí, Fabrício? Bem produtiva, professora. Aula bem produtiva. Eu ia pedir a você se você pode explicar para os alunos que estão aqui sobre a atividade. A atividade é a Wiki? Isso é. Isso, tá. Então, vamos lá. Grazi, ali, ó, Jorge. Só vou dar mais uma revisadinha aqui. Na indústria automobilística, não quero deixar o Jorge no vácuo. Com a flexibilidade das linhas de produção, possibilitou a customização dos seus produtos. Outra tendência seria o automóvel por assinatura. Olha aí, é verdade. E é verdade. É isso aí, Jorge. Mais uma aula sensacional, Graziele, generosidade sua. Dani, ótima, eu que agradeço. Vamos lá falar um pouquinho da atividade Wiki. Gente, cada um, nós temos que 5 polos, é isso, Fabrício? 5 polos, né? 5 polos. 5 polos. Vamos lá, Santiago. Ai, Fabrício, me ajuda. Santiago, Uruguaiana. Eu vou puxar aqui também, não me recordo, um momentinho. Tá, vamos lá. Então, cada um, pessoal, no seu polo, né? Temos lá um grupo de estudantes em cada polo. E aí eu vou abrir a atividade Wiki e nós vamos construir de forma coletiva um texto. Então, eu vou lá, faço uma contribuição, o Fabrício, que é meu colega do polo, contribui, a Daniele, que é minha colega do polo, contribui e melhora a escrita do colega. Tá? É como se fosse uma atividade Wiki, é uma atividade colaborativa. Então, isso é importante porque vai fazer com que eu desenvolva a minha capacidade de interagir. Né? De repente, eu troco uma ideia e meu colega melhora a minha ideia e outro colega melhora a ideia. Então, tá lá os itens específicos que eu preciso atender, que o polo precisa atender. Outra coisa, mas aí vão mexer no que eu escrevi. Não tem problema. Mas aí a professora não vai ver o que eu fiz. Não tem problema. Eu quero ver qual é o resultado final da atividade. Tá? E essa atividade vai servir com que a gente também tenha percepções diferentes sobre as discussões que vêm ocorrendo. Então, eu quero, assim, que vocês façam isso de maneira bem tranquila e bem relaxada, porque o grande objetivo é interagir e colaborar. Tá? Então, a Sônia fala aqui na minha cidade, as locadoras fazem isso, uma amiga acha mais econômico do que ter a propriedade do veículo e troca de carro sempre que ela quer. Então, os nossos polos aí, Candelária, São João do Polesine, Santiago, Uruguaiana e São Gabriel. Só um detalhe, São João do Polesine, não é do Polesine, tá? Então, é aqui do lado da minha cidade, em Santa Maria, e é uma cidade, assim, um charme de cidade, Candelária, São João do Polesine, Santiago também, é um xodó de cidade, Uruguaiana e São Gabriel. Uruguaiana é a maior cidade, tá? Desses 5 polos, Uruguaiana é a maior cidade, que fica na fronteira, tá bem? Na nossa fronteira aqui. Olhem o mapa do Rio Grande do Sul que vocês vão ver. Então, cada estudante no seu polo vai contribuir com a sua atividade Wiki. Tá legal? O objetivo
é interagir e trabalhar coletivamente. Isso, Ana Maria, essa atividade ainda irá para a plataforma. Tá? Essa semana eu vou liberar e vai ficar até o final da nossa disciplina. Não se preocupem que todas as atividades vão ficar até o final da disciplina. Tá bem, gente? Fabrício? É isso. É isso? Então, Fabrício, obrigada mais uma vez pela parceria Eu quem e vou agradeço. parar a gravação. Tá legal, gente? Um grande abraço e até a próxima aula.